Livro em áudio suscitado por Cristiane Batista, grata. A politização, alienação social e alienação mental. Artifício e processo, velhas terras e terra nova. Deleuze e Guattari. A paciente retomada do processo ou, ao contrário, sua interrupção, estão ambas tão estreitamente misturadas que só podem ser avaliadas uma em relação à outra. Como seria possível a viagem do esquizo independentemente de certos circuitos, como poderia ela dispensar uma terra? Porém, inversamente, como estar seguro de que esses circuitos não voltam a formar as terras demasiado conhecidas do asilo, do artifício ou da família? Voltamos sempre à mesma questão, do que sofre o esquizo, cujos sofrimentos são indizíveis. Será que ele sofre do próprio processo, ou então de suas interrupções, quando o neurotizam em família na terra de Édipo, quando se psicotiza em terra de asilo aquele que não se deixa edipianizar, quando se perverte em meio artificial aquele que escapa ao asilo e à família? Talvez haja tão somente uma doença, a neurose, a podridão edipiana pela qual se medem todas as interrupções patogênicas do processo. A maior parte das tentativas modernas hospital diurno, noturno, clube de doentes, hospitalização em domicílio, instituição e até antipsiquiatria continuam ameaçadas por um perigo, que Jean Auri soube analisar profundamente, como evitar que a instituição volte a formar uma estrutura asilar, ou que constitua sociedades artificiais perversas e reformistas, ou pseudo-famílias residuais, maternais ou paternalistas. Não nos referimos às tentativas da psiquiatria dita comunitária, cujo objetivo confessado é triangular, edipianizar todo mundo, pessoas, animais e coisas, a tal ponto que se verá uma nova raça de doentes suplicar, por reação, que voltem a lhes dar um asilo, ou uma pequena terra beckettiana, uma lata de lixo para se catatonizarem num canto. Porém, num gênero menos abertamente repressivo, quem diz que a família é um bom lugar, um bom circuito para o esquizo desterritorializado? De qualquer modo, seria espantoso ouvir falar nas potencialidades terapêuticas do meio familiar. Então, e a cidade inteira, o bairro? Que unidade molar formará um circuito suficientemente nômade? Como impedir que a unidade escolhida, mesmo que seja uma instituição específica, não constitua uma perversa sociedade de tolerância, um grupo de ajuda mútua que oculte os verdadeiros problemas? Será a estrutura da instituição que a salvará. Mas como a estrutura romperá sua relação com a castração neurotizante, pervertizante, psicotizante? Como produzirá algo distinto de um grupo sujeitado? Como dará livre curso ao processo, se toda a sua organização molar tem a função de ligar o processo molecular? E até a antipsiquiatria, particularmente sensível à abertura esquizofrênica e à viagem intensa, se esgota na proposta da imagem de um grupo sujeito que volta a se perverter logo em seguida, com antigos esquizos encarregados de guiar os mais recentes e encarregados, por revezamento, de pequenas capelas ou, melhor, de um convento ao modo do Ceilão. Só uma efetiva politização da psiquiatria é que pode nos salvar desses impasses. Sem dúvida, com Leigh Cooper, a antipsiquiatria foi muito longe neste sentido. Parece-nos, entretanto, que eles ainda pensam esta politização mais em termos de estrutura e de acontecimento do que nos termos do próprio processo.
Por outro lado, eles situam numa mesma linha a alienação social e a alienação mental, e tendem a identificá-las ao mostrar como a instância familiar prolonga uma na outra. Todavia, a relação entre as duas alienações é sobretudo a de uma disjunção inclusa. É que a descodificação e a desterritorialização dos fluxos definem o próprio processo do capitalismo, isto é, sua essência, sua tendência e seu limite externo. Mas sabemos que o processo é constantemente interrompido, ou que a tendência é contrariada, ou que o limite deslocado, por reterritorializações e representações subjetivas que operam tanto no nível do capital como sujeito, a axiomática, quanto no nível das pessoas que o efetuam, aplicação da axiomática. Ora, enquanto estabelecermos uma relação de exclusão entre a alienação mental e a alienação social, será inútil situá-las de um lado ou de outro. Mas a desterritorialização dos fluxos em geral confunde-se, efetivamente, com a alienação mental na medida em que inclui as reterritorializações que só a deixam subsistir como o estado de um fluxo particular, fluxo de loucura, assim definido porque ele é encarregado de representar tudo o que nos outros fluxos escapa às axiomáticas e às aplicações de reterritorialização. Inversamente, poder-se-á encontrar em todas as reterritorializações do capitalismo a forma da alienação social em ato, na medida em que elas impedem que os fluxos façam fugir o sistema, na medida em que elas mantêm o trabalho no quadro axiomático da propriedade e o desejo no quadro aplicado da família, mas, por sua vez, esta alienação social inclui a alienação mental representada ou reterritorializada em neurose, perversão, psicose, doenças mentais. Portanto, uma verdadeira política da psiquiatria ou da antipsiquiatria consistiria em, primeiro, desfazer todas as reterritorializações que transformam a loucura em doença mental, segundo, libertar em todos os fluxos, o movimento esquizoide de sua desterritorialização, de tal maneira que esse caráter já não possa qualificar um resíduo particular como fluxo de loucura, e afete também os fluxos de trabalho e de desejo, de produção, de conhecimento e de criação na sua mais profunda tendência. A loucura não mais existiria como loucura, não porque teria se transformado em doença mental, mas, ao contrário, porque receberia o concurso de todos os outros fluxos, inclusive o da ciência e o da arte, assinalando-se que ela só é chamada loucura e aparece como tal porque está privada desse concurso e se acha reduzida a ser a única a dar testemunho da desterritorialização como processo universal. É somente seu indevido privilégio, que está acima de suas forças, que a torna louca. É neste sentido que Foucault anunciava uma era em que a loucura desapareceria, não apenas porque seria vertida no espaço controlado das doenças mentais, grandes aquários mornos, mas, ao contrário, porque o limite exterior que ela designa seria transposto por outros fluxos que escapariam por todos os lados ao controle, arrastando-nos com eles. Devemos dizer, portanto, que nunca iremos suficientemente longe no sentido da desterritorialização, quase nada foi visto até agora deste processo irreversível. E quando viermos a considerar o que há de profundamente artificial nas reterritorializações perversas, assim como nas reterritorializações psicóticas hospitalares ou nas reterritorializações neuróticas familiares, gritaremos, mais perversão.
mais artifício, até que a Terra devenha tão artificial que o movimento de desterritorialização crie necessariamente por si mesmo uma nova Terra. A este respeito, a psicanálise é particularmente satisfatória. Toda a sua cura perversa consiste em transformar a neurose familiar em neurose artificial, de transferência, e em erigir o divã, pequena ilha com seu comandante, o psicanalista, em territorialidade autônoma e de artifício último. Então, basta um pequeno esforço suplementar para que tudo balance e nos arraste, enfim, rumo a outras lonjuras. O peteleco da esquizoanálise, que relança o movimento, reata com a tendência e impulsiona os simulacros ao ponto em que deixam de ser imagens artificiais para devir índices da nova Terra. É isto a efetuação do processo, não uma terra prometida e preexistente, mas uma terra que se cria ao longo de sua tendência, de seu descolamento, de sua própria desterritorialização. Movimento do teatro da crueldade, já que este é o único teatro de produção, onde os fluxos transpõem o limiar de desterritorialização e produzem a terra nova, não uma esperança, mas uma simples constatação, uma épura, na qual aquele que foge faz fugir e traça a terra ao desterritorializar-se. É nesse ponto da fuga ativa que a máquina revolucionária, a máquina artística, a máquina científica, a máquina, analítica devem peças e pedaços umas das outras.